Existe um momento específico em que tudo muda na vida de uma pessoa. Não é quando ela finalmente sente vontade de agir. Não é quando a motivação aparece como um raio de luz celestial. É quando ela descobre que a vontade nunca foi necessária. Que existe uma força muito mais poderosa, muito mais confiável, operando silenciosamente dentro da sua mente neste exato momento. Uma força que não depende de como você se sente, do que aconteceu ontem ou de quantas vezes você já falhou. Nos próximos minutos você vai descobrir como acessar essa força e fazer sua mente trabalhar para você mesmo quando cada célula do seu corpo está gritando para desistir. E quando você entender isso, quando realmente compreender o princípio que vou revelar, você nunca mais vai olhar para suas tarefas, seus objetivos ou seus sonhos da mesma forma. Prepare-se, porque o que você está prestes a aprender vai contra tudo o que te ensinaram sobre produtividade e disciplina. A ilusão da vontade como combustível. Você foi enganado. Desde criança te disseram que para fazer algo importante você precisa querer muito, que a vontade é o combustível da ação, que sem desejo ardente, sem aquela chama interna queimando, você não vai a lugar nenhum. E por causa dessa mentira, você passou anos da sua vida esperando sentir vontade de começar aquele projeto, esperando o dia em que acordaria naturalmente motivado para malhar, esperando a inspiração divina para finalmente escrever, criar, construir. Mas deixa eu te contar algo que vai libertar você dessa prisão mental. A vontade não é combustível. A vontade é um subproduto. Pense em um motor de carro. O combustível não é o barulho que o motor faz quando está funcionando. O barulho é consequência do motor em ação. Da mesma forma, a vontade que você sente é consequência da ação, não a causa dela. Quando você age, quando você move seu corpo e direciona sua atenção, sua mente interpreta isso como interesse e gera o sentimento de vontade. Você inverteu a ordem. Está esperando o efeito para então criar a causa. É como esperar o fogo aparecer antes de acender o fósforo. As pessoas que você admira, aquelas que parecem ter uma disciplina sobre-humana, não possuem mais vontade que você. Elas simplesmente descobriram que podem criar a vontade através da ação, não o contrário. Elas aprenderam a acender o fósforo primeiro. Cada manhã que um escritor senta diante da página em branco, sem inspiração, e começa a escrever mesmo assim, ele não está lutando contra a falta de vontade. Ele está criando vontade através do ato de escrever. Cada vez que um atleta amarra o tênis mesmo exausto e dá o primeiro passo, ele não está sendo movido por desejo. Ele está gerando desejo através do movimento. Isso muda tudo, porque significa que você nunca mais precisa esperar por um sentimento para agir. Você pode agir para criar o sentimento. A mente humana possui um mecanismo fascinante chamado consistência cognitiva. Seu cérebro odeia contradições. Quando você age de determinada maneira, sua mente automaticamente ajusta seus sentimentos e pensamentos para alinhar com essa ação. Se você age como alguém disciplinado, sua mente começa a gerar pensamentos e sentimentos de disciplina para justificar seu comportamento. Você não precisa convencer sua mente primeiro. Você precisa mover seu corpo primeiro, e sua mente seguirá. Este é o primeiro princípio fundamental que separa quem executa de quem apenas sonha. Pare de esperar vontade. Comece a criar vontade através da ação imediata, mesmo microscópica. O menor movimento na direção certa ativa o mecanismo mental que gera motivação. Você não precisa de um tanque cheio de vontade para começar. Você precisa de uma gota de ação para encher o tanque. O poder invisível da imagem mental dominante. Sua mente está operando neste momento baseada em uma imagem. Não uma imagem que você escolheu conscientemente, mas uma imagem que foi construída ao longo de anos através de repetição, experiência e principalmente através das histórias que você conta para si mesmo. Essa imagem mental dominante é como um molde invisível que determina suas ações automáticas. E aqui está o segredo que poucos compreendem. Você não age baseado na realidade.
Você age baseado na imagem que sua mente aceita como real. Se a imagem dominante que você carrega de si mesmo é a de alguém que procrastina, que desiste, que precisa de condições perfeitas para agir, então não importa quantas técnicas de produtividade você aprenda, você sempre voltará ao padrão dessa imagem. É como tentar encher um copo rachado. Não importa quanta água você coloque, ela sempre vaza. Mas quando você entende que pode deliberadamente reconstruir essa imagem mental, tudo muda. Existe um processo específico acontecendo na sua mente agora mesmo. Toda vez que você pensa em fazer algo, sua mente instantaneamente consulta a imagem dominante que você tem de si mesmo e pergunta: isso é compatível com quem eu sou? Se a resposta é não, você sente resistência. Não porque a tarefa é difícil, mas porque ela contradiz a imagem interna. Você já reparou como algumas coisas você faz sem esforço algum? Escovar os dentes, tomar banho, verificar o celular. Por quê? Porque essas ações são totalmente compatíveis com a imagem que você tem de si mesmo. Não há conflito interno. Agora imagine se você pudesse fazer o mesmo com qualquer hábito ou ação que deseja executar. Imagine se escrever, exercitar-se, estudar ou trabalhar em seus projetos fosse tão automático quanto escovar os dentes. Isso é absolutamente possível quando você reconstrói a imagem mental dominante. Mas aqui está o truque que ninguém te conta. Você não reconstrói essa imagem através de afirmações vazias ou pensamento positivo superficial. Você reconstrói através de um processo muito específico que envolve visualização detalhada, combinada com emoção genuína e repetição sistemática. Toda noite antes de dormir, quando sua mente está naquele estado entre vigília e sono, você tem acesso direto ao subconsciente. Nesse momento, você pode plantar uma nova imagem. Não uma fantasia vaga, mas uma imagem vívida, detalhada, sensorial de você executando a ação que deseja tornar automática. Você se vê sentando para trabalhar sem hesitação. Você sente a textura da cadeira, vê a tela do computador, ouve o som dos dedos no teclado. Você experimenta a satisfação de estar em ação. E o mais importante, você sente a emoção de ser alguém para quem isso é natural. Você não está fingindo. Você está ensaiando mentalmente até que o ensaio se torne a nova realidade aceita pela sua mente. Quando você faz isso repetidamente, algo extraordinário acontece. A imagem antiga começa a enfraquecer e a nova imagem ganha força. E um dia, você simplesmente age sem resistência porque a ação agora é compatível com quem você acredita ser. Você não está lutando contra si mesmo. Você está sendo si mesmo, a versão reconstruída de si mesmo. Este é o poder da imagem mental dominante. Não é magia, é o funcionamento natural da mente humana. Você já está usando esse mecanismo. A questão é, você está usando a favor ou contra seus objetivos? A maioria das pessoas reforça diariamente a imagem de quem não querem ser através de autofala negativa e foco no fracasso passado. Você pode, a partir de agora, reverter esse processo e construir deliberadamente a imagem de quem você escolhe ser. A lei da atividade mental substitutiva. Sua mente nunca está vazia. Neste exato segundo, existe um pensamento ocupando espaço na sua consciência. E aqui está uma verdade fundamental que vai transformar como você lida com resistência e procrastinação. Você não pode simplesmente parar de pensar em algo. Você só pode substituir um pensamento por outro. Tente agora. Tente não pensar em um elefante rosa. O que aconteceu? Você pensou nele, porque a mente não processa negativas da mesma forma que processa comandos positivos. Quando você diz para si mesmo não procrastinar, sua mente foca em procrastinar. Quando você tenta não pensar na dificuldade da tarefa, você pensa exatamente nisso. Este é o erro fatal que mantém milhões de pessoas presas em ciclos de autossabotagem. Elas tentam suprimir pensamentos de resistência ao invés de substituí-los. E quanto mais você tenta suprimir, mais forte o pensamento se torna. É como tentar empurrar uma bola de praia para baixo da água. Quanto mais força você usa, mais violentamente ela salta de volta. Mas existe uma lei mental
que, quando compreendida e aplicada, dissolve resistência instantaneamente. A lei da atividade mental substitutiva. Funciona assim: quando sua mente está completamente ocupada com um pensamento vívido e detalhado, não há espaço para pensamentos conflitantes. Se você está visualizando intensamente o processo de executar uma tarefa, descrevendo mentalmente cada passo com riqueza sensorial, sua mente não consegue simultaneamente gerar pensamentos de resistência. Os dois não podem coexistir no mesmo espaço mental. Então, ao invés de lutar contra a resistência, você simplesmente a substitui. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você precisa escrever um relatório e sente aquela resistência familiar surgindo. Seu instinto é tentar empurrar a resistência para longe, dizer para si mesmo que precisa parar de procrastinar. Isso não funciona. Ao invés disso, você aplica a lei da substituição. Você fecha os olhos por 10 segundos e visualiza com detalhes sensoriais o ato de abrir o documento, ler a primeira linha, colocar os dedos no teclado, digitar a primeira palavra. Você ouve o som das teclas. Você sente a leve pressão dos dedos. Você vê as palavras aparecendo na tela. Você faz isso com tanta intensidade que não sobra espaço mental para a resistência. E então, ainda sob o efeito dessa visualização, você move seu corpo imediatamente para executar exatamente o que acabou de visualizar. Não há brecha. Não há pausa para a resistência retornar. Visualização vívida seguida de ação imediata. Este é o padrão que dissolve procrastinação. Mas tem mais. A lei da substituição também se aplica ao conteúdo emocional dos seus pensamentos. Se você está sentindo medo ou dúvida sobre sua capacidade de completar algo, você não elimina esse medo tentando não sentir medo. Você substitui o medo por um sentimento mais forte. E o sentimento mais forte disponível para você neste momento é a curiosidade. Ao invés de focar no medo do fracasso, você direciona sua atenção total para a curiosidade sobre o processo. Como será dar o próximo passo? O que vai acontecer quando eu começar? Que descobertas vou fazer ao longo do caminho? Curiosidade é um estado mental ativo que naturalmente desloca medo, que é um estado mental passivo. Você não está negando o medo. Você está ocupando o espaço mental com algo mais útil. Pessoas que executam consistentemente não possuem menos pensamentos negativos que você. Elas simplesmente desenvolveram o hábito de substituir pensamentos improdutivos por pensamentos direcionados à ação antes que os improdutivos ganhem momentum. É uma habilidade. E como toda habilidade, melhora com prática. Comece a observar seus pensamentos hoje. Quando perceber resistência surgindo, não lute contra ela. Substitua imediatamente por visualização detalhada da ação ou por curiosidade sobre o processo. Faça isso repetidamente e você vai notar que a resistência perde força simplesmente porque você parou de alimentá-la com atenção. O princípio da ação mínima viável. Existe um paradoxo interessante na mente humana. Ela superestima o esforço necessário para começar e subestima o momentum gerado pelo menor movimento. Você olha para uma tarefa grande e sua mente calcula, de forma completamente irracional, que você precisa de energia equivalente ao tamanho total da tarefa apenas para começar. É como se você precisasse ter combustível para a viagem inteira antes de dar a primeira pedalada. Isso cria uma barreira psicológica massiva, mas a realidade funciona de forma oposta. A energia necessária para iniciar é infinitesimal comparada à energia que você imagina precisar. E uma vez em movimento, a energia se multiplica. Este é o princípio da ação mínima viável. Não é sobre fazer pouco porque você é preguiçoso. É sobre enganar o sistema de resistência da sua mente através de um movimento tão pequeno que ele passa despercebido pelas defesas mentais. Pense na sua mente como um porteiro extremamente rigoroso na entrada de um clube exclusivo. Ele barra qualquer coisa que pareça grande, ameaçadora ou que exija muito. Mas se você chega com algo minúsculo, quase insignificante, ele deixa passar sem questionar.
Uma vez dentro, você tem acesso total. A ação mínima viável é o ingresso que passa pelo porteiro. Aqui está como aplicar isso de forma que realmente funcione. Você identifica a menor ação possível relacionada à tarefa que precisa executar. Não uma versão reduzida da tarefa, a literalmente menor unidade de ação. Se você precisa escrever, a ação mínima viável não é escrever um parágrafo. É abrir o documento. Se você precisa treinar, não é fazer 10 flexões. É vestir o tênis. Se você precisa estudar, não é ler um capítulo. É abrir o livro na página certa. Parece absurdamente simples, e é exatamente por isso que funciona. Sua mente não consegue gerar resistência significativa contra algo tão trivial. Abrir um documento. Qualquer um pode fazer isso. Vestir um tênis. Não requer esforço mental. Abrir um livro. Impossível falhar. Então você faz. Sem negociação, sem preparação mental elaborada. Você simplesmente executa a ação mínima. E aqui está onde a mágica acontece. Uma vez que você está em movimento, mesmo que microscopicamente, a física mental muda completamente. Um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. Você abriu o documento e agora está olhando para a página em branco. Escrever uma palavra parece natural. Você vestiu o tênis e agora está de pé. Fazer alguns alongamentos parece a próxima coisa óbvia. Você abriu o livro e agora está vendo as palavras. Ler o primeiro parágrafo acontece quase automaticamente. A resistência que parecia intransponível 30 segundos atrás simplesmente não existe mais. Porque resistência é um fenômeno que existe apenas no estado de inércia. No momento em que você sai da inércia, a resistência perde seu poder. Mas tem um detalhe crítico aqui. Você precisa definir a ação mínima viável antes de precisar dela. Se você espera até o momento de agir para decidir qual é a menor ação, sua mente já ativou os mecanismos de resistência e vai sabotar o processo. Então você faz isso agora. Para cada área importante da sua vida, você define antecipadamente qual é a ação mínima viável. Escrever, abrir o documento, exercitar, vestir a roupa de treino, trabalhar no projeto, abrir a ferramenta necessária, estudar, sentar na mesa com o material, meditar, sentar na almofada. Você remove completamente a necessidade de decisão no momento da ação. Quando chegar a hora, você não pensa, não avalia, não negocia. Você simplesmente executa a ação mínima viável que já foi predefinida. E na maioria das vezes, essa ação microscópica se transforma naturalmente em execução completa. Mas mesmo nos dias em que não se transforma, mesmo quando você só consegue fazer a ação mínima e parar, você ainda venceu, porque você manteve o padrão de ação. Você provou para sua mente que você é alguém que age independente de condições, e essa prova acumulada reconstrói sua identidade ao longo do tempo. A técnica do foco sequencial absoluto. Sua mente está sendo destruída por um hábito invisível que você pratica centenas de vezes por dia. O hábito de dividir a atenção. Você está lendo isso agora, mas parte da sua mente está pensando no que precisa fazer depois, ou revisitando algo que aconteceu antes, ou monitorando notificações, ou planejando o jantar. A atenção fragmentada se tornou o estado padrão da mente moderna. E isso tem um custo devastador que você provavelmente nunca calculou. Cada vez que sua atenção se divide, você não está simplesmente reduzindo eficiência. Você está treinando sua mente a ser incapaz de foco profundo. Você está literalmente reconfigurando seus circuitos neurais para operar em modo superficial permanente. E uma mente que não consegue focar profundamente é uma mente que não consegue executar trabalho significativo, não consegue resolver problemas complexos, não consegue criar nada original. Mas existe uma técnica específica que reverte esse dano e reconstrói sua capacidade de foco absoluto. Chama-se foco sequencial absoluto. Não é multitarefa. Não é alternar rapidamente entre tarefas. É o oposto radical disso. Funciona assim. Você escolhe uma única ação, apenas uma, e você se compromete a dar atenção total, completa,
absoluta a essa ação, por um período definido. Não longo. Pode ser 5 minutos. Mas durante esses 5 minutos, essa ação é a única coisa que existe no universo. Você não está fazendo a ação enquanto pensa em outras coisas. Você está fundindo sua consciência com a ação. Deixa eu ser mais específico porque isso é crucial. Se a ação é escrever, você não está apenas movendo os dedos no teclado enquanto sua mente vaga. Você está consciente de cada palavra que escolhe. Você sente a intenção por trás de cada frase. Você está presente no ato de escrever com toda a sua capacidade de atenção. Se a ação é lavar louça, você não está fazendo isso no piloto automático enquanto planeja o resto do dia. Você está sentindo a temperatura da água, observando o movimento das mãos, ouvindo o som da louça, completamente presente na experiência de lavar louça. Isso parece estranho? Parece um desperdício aplicar atenção total a algo mundano? Esse pensamento é exatamente o que mantém você preso em atenção fragmentada. Porque se você não consegue dar atenção total para lavar louça, você definitivamente não consegue dar atenção total para trabalho complexo. Foco é um músculo. E você fortalece esse músculo praticando atenção total em qualquer ação, não importa quão simples. Aqui está o protocolo exato. Você define um timer para 5 minutos, escolhe uma ação, e durante esses 5 minutos, toda vez que perceber sua mente vagando, você gentilmente traz de volta para a ação. Sem julgamento, sem frustração, apenas redirecionamento constante. No início, você vai redirecionar dezenas de vezes nesses 5 minutos. Isso é normal. Você está desfazendo anos de condicionamento de atenção fragmentada. Mas se você fizer isso diariamente, algo extraordinário começa a acontecer. Sua capacidade de manter foco se expande. 5 minutos se tornam 10. 10 se tornam 20. E, eventualmente, você desenvolve a habilidade de entrar em estados de foco profundo, onde horas passam como minutos e você produz em uma sessão o que antes levaria dias. Mas o benefício vai muito além de produtividade. Quando você desenvolve foco sequencial absoluto, você recupera algo precioso que a cultura moderna roubou de você. Você recupera a experiência de estar completamente presente, de existir totalmente no momento atual. E essa presença total não é apenas útil para trabalho. É a própria essência de uma vida vivida plenamente. Cada experiência se torna mais rica, mais vívida, mais significativa quando você está totalmente presente nela. Então, comece hoje. Escolha uma ação simples, configure 5 minutos e pratique presença total. Faça isso todos os dias e observe como sua relação com o trabalho, com tarefas, com a própria vida se transforma. Você não está apenas aprendendo a focar melhor. Você está se tornando alguém que vive de forma mais profunda e intensa. O mecanismo de recompensa imediata autogerida. Existe um conflito fundamental operando na sua mente que sabota execução consistente. Seu cérebro primitivo está programado para buscar prazer imediato e evitar desconforto imediato. Mas a maioria das coisas importantes que você precisa fazer oferece recompensa apenas no futuro distante, enquanto exige desconforto agora. Escrever um livro é desconfortável hoje, recompensador em meses. Construir um negócio é exaustivo agora, lucrativo depois. Treinar é cansativo neste momento, saudável no longo prazo. Seu cérebro primitivo não consegue processar recompensas futuras da mesma forma que processa prazer imediato. Então, ele sempre escolhe o caminho de menor resistência agora, mesmo que isso destrua seus objetivos futuros. Rolar o feed do celular oferece dopamina instantânea. Assistir mais um episódio traz prazer imediato. Adiar a tarefa difícil elimina desconforto agora. E seu cérebro primitivo vence repetidamente, porque você não instalou um mecanismo de recompensa imediata para ações importantes. Mas você pode instalar esse mecanismo. E quando você faz isso corretamente, tudo muda. Você para de depender apenas de recompensas externas futuras
e cria um sistema interno de gratificação que funciona agora. Aqui está como funciona. Você identifica o momento exato em que completa uma ação importante, não importa quão pequena. Escreveu por 10 minutos? Momento de recompensa. Treinou mesmo sem vontade? Momento de recompensa. Fez a ligação difícil que estava evitando? Momento de recompensa. E nesse momento, você deliberadamente gera um estado emocional positivo. Não espera sentir orgulho naturalmente. Você conscientemente cria orgulho. Você para por 5 segundos, coloca a mão no peito, respira fundo e diz internamente com convicção genuína: eu fiz. Eu sou alguém que age. Eu sou alguém que cumpre. Isso parece bobo? Parece artificial? Perfeito. Porque artificial é exatamente o que precisa ser no início. Você está instalando um novo circuito neural. Está ensinando seu cérebro que a ação importante gera recompensa emocional imediata. E o cérebro não distingue entre recompensa externa e recompensa autogerida. Dopamina é dopamina. Se você consistentemente associa a ação com estado emocional positivo autogerado, seu cérebro começa a buscar a ação para obter o estado. Você inverte o sistema de motivação. Mas tem um detalhe crucial aqui. A recompensa precisa ser imediata. Não no final do dia, quando você revisa o que fez. Não na semana seguinte, quando vê resultados. Imediatamente após a ação. Porque o cérebro associa a recompensa com o comportamento que aconteceu segundos antes. Se você espera muito, a associação se perde. Então você cria um ritual de recompensa imediata. Pode ser físico, um gesto específico, uma postura de vitória, bater palmas uma vez. Pode ser verbal, uma frase de afirmação que você repete. Pode ser respiratório, 3 respirações profundas enquanto sente satisfação. O formato não importa. O que importa é consistência e imediatismo. Toda vez que você age, mesmo minimamente, você executa o ritual de recompensa. Sem exceção. Você está treinando seu cérebro como treinaria um animal. Comportamento desejado seguido de recompensa imediata. Repetição até que a associação se torne automática. E funciona. Depois de algumas semanas fazendo isso consistentemente, algo notável acontece. Você começa a sentir um impulso positivo em direção às ações que antes gerava resistência. Não porque as ações ficaram mais fáceis, mas porque seu cérebro agora as associa com recompensa emocional. Você literalmente reprogramou seu sistema de motivação. Mas tem mais. Esse mecanismo também funciona de forma preventiva contra autossabotagem. Quando você está prestes a procrastinar, prestes a escolher o caminho fácil, você se lembra da recompensa emocional que vem da ação correta. E essa lembrança, quando o circuito está bem estabelecido, é suficiente para inclinar a balança a favor da execução. Você não está mais lutando apenas com força de vontade abstrata. Você tem um incentivo concreto, imediato, emocional. Comece hoje. Escolha uma ação importante. Execute. E imediatamente após, pare e gere deliberadamente um estado de orgulho e satisfação. Faça seu ritual de recompensa. Repita isso todos os dias e observe como sua relação com a ação se transforma de resistência para a atração. A estratégia da decisão prévia irrevogável. Você está perdendo energia mental massiva em um processo invisível que acontece dezenas de vezes por dia. O processo de decidir se vai ou não executar algo que você já sabe que precisa executar. Toda manhã você decide de novo se vai treinar. Toda vez que senta para trabalhar, você decide de novo se vai focar ou checar o celular. Toda noite você decide de novo se vai dormir cedo ou assistir mais um episódio. E cada uma dessas microdecisões consome força de vontade. Cada uma delas abre espaço para negociação interna. Cada uma delas é uma oportunidade para a parte fraca da sua mente vencer. Mas existe uma estratégia que elimina completamente esse desperdício de energia. A decisão prévia irrevogável. Funciona assim.
Você toma certas decisões uma única vez, com total comprometimento, e remove completamente a possibilidade de renegociação futura. Não é uma meta, não é uma intenção. É uma decisão final sobre como você opera em determinadas situações. Deixa eu te dar exemplos concretos. Ao invés de decidir toda manhã se vai treinar, você decide uma vez. Eu treino toda segunda, quarta e sexta às 6 da manhã, sem exceções que não sejam emergências médicas. Ponto final. Não há mais decisão a ser tomada. Quando segunda de manhã chegar, você não avalia se está com vontade, se dormiu bem, se está frio lá fora. Você simplesmente executa a decisão que já foi tomada. Ao invés de negociar internamente, toda vez que senta para trabalhar se vai checar redes sociais, você decide uma vez. Durante blocos de trabalho, o celular fica em outro cômodo no modo avião, sem negociação. A decisão já foi tomada. Ao invés de debater consigo mesmo toda noite sobre o horário de dormir, você decide uma vez. Luzes apagadas às 10 da noite, 7 dias por semana. Executado como lei pessoal. Você percebe o poder disso? Você remove a fadiga de decisão, remove a oportunidade de autossabotagem, remove o gasto energético de negociação interna e, mais importante, você remove a possibilidade de falha baseada em sentimentos momentâneos. Porque aqui está a verdade, seus sentimentos mudam constantemente. Se você baseia a execução em como se sente no momento, você vai ser inconsistente por definição. Mas se você baseia a execução em decisões prévias e irrevogáveis, você se torna consistente por design. Agora, tem um elemento crítico para isso funcionar. A decisão precisa ser genuinamente irrevogável na sua mente. Não pode ser uma preferência forte. Não pode ser um objetivo sério. Precisa ter o peso de uma lei física. Você não negocia com a gravidade. Você não debate se vai respirar. Da mesma forma, você não renegocia decisões prévias irrevogáveis. Elas simplesmente são. E para criar esse nível de comprometimento, você precisa fazer a decisão de forma ritual. Não é um pensamento casual. Você senta, você escreve a decisão, você declara em voz alta. Você assina como um contrato consigo mesmo. Você torna o momento da decisão memorável e significativo. Porque a força da execução futura está diretamente ligada à intensidade do momento em que a decisão foi tomada. Decisões fracas tomadas casualmente geram execução fraca. Decisões poderosas tomadas ritualmente geram execução poderosa. Então você escolhe agora. Quais são as 3 áreas da sua vida onde você está desperdiçando energia em microdecisões repetitivas? Talvez seja rotina de exercício. Talvez seja horário de trabalho focado. Talvez seja alimentação. Talvez seja sono. Você identifica essas áreas e toma decisões prévias irrevogáveis para cada uma. Você escreve essas decisões, você as declara, você as torna reais através de ritual. E então você vive de acordo com elas, não porque você sente vontade, mas porque a decisão já foi tomada e você é alguém que honra suas decisões. Isso transforma você de alguém que constantemente negocia consigo mesmo em alguém que simplesmente executa. E essa transformação não é pequena. É a diferença entre viver reativamente, à mercê de sentimentos momentâneos, e viver proativamente, guiado por princípios que você escolheu conscientemente. Faça isso e você vai recuperar uma quantidade absurda de energia mental que estava sendo desperdiçada em negociações internas intermináveis. O princípio da execução como identidade primária. Existe uma pergunta que define completamente a trajetória da sua vida. Não é o que você quer, não é o que você sabe, não é nem o que você faz ocasionalmente. A pergunta é: quem você é quando ninguém está olhando e não há consequências imediatas? Essa resposta revela sua identidade real. E sua identidade real determina suas ações automáticas. Você pode ter metas ambiciosas, conhecimento profundo, momentos de motivação intensa. Mas se sua identidade central não mudou, você sempre volta ao padrão antigo. É como tentar manter água quente em um recipiente frio. Não importa quantas vezes você aqueça, ela esfria de volta.
A maioria das pessoas tenta mudar comportamento sem mudar identidade. Tentam agir como alguém disciplinado, enquanto ainda se veem como alguém que luta com disciplina. Tentam executar como alguém focado, enquanto ainda se identificam como alguém facilmente distraído. E essa contradição interna cria fricção constante. Toda ação se torna esforço porque você está agindo contra quem acredita ser. Mas quando você muda a identidade primeiro, a ação se torna expressão natural. Você não está tentando agir de determinada forma. Você está sendo quem você é. E aqui está o princípio que muda tudo. Execução não é o que você faz. Execução é quem você é. Não é uma habilidade externa que você desenvolve. É sua identidade primária. Deixa eu explicar o que isso significa na prática. Alguém que se identifica como escritor não precisa de motivação para escrever. Escrever é o que escritores fazem. É expressão de identidade, não tarefa na lista. Alguém que se identifica como atleta não negocia sobre treinar. Atletas treinam. É quem eles são. Alguém cuja identidade primária é execução não debate internamente sobre agir. Ação é a manifestação natural de quem eles são. Você vê a diferença? Não é sobre forçar comportamento. É sobre incorporar uma identidade onde o comportamento desejado é automático. Mas aqui está a parte que a maioria erra. Você não muda a identidade através de afirmações vazias. Você não se torna um executor simplesmente repetindo que é um executor. Você muda a identidade através de evidência acumulada. Toda vez que você age, especialmente quando não sente vontade, você está depositando evidência no banco da nova identidade. Você está provando para si mesmo quem você é. E quando a evidência acumulada atinge massa crítica, a identidade muda. Não é instantâneo, é construção. Cada ação é um tijolo. Você está construindo a estrutura de uma nova identidade através de execução consistente. E, eventualmente, a estrutura fica tão sólida que se torna quem você é. Você não está mais tentando ser disciplinado. Você é disciplinado. Não está mais tentando ser focado. Você é focado. Não está mais tentando ser alguém que executa. Você é alguém que executa. Então, o processo é este. Você começa agindo mesmo sem a identidade. Você age como evidência, não como resultado de quem você já é. Cada ação é um voto para a nova identidade, e você vota repetidamente, consistentemente, até que a eleição seja decidida. Mas tem um acelerador poderoso nesse processo. Você declara a identidade antes de ter evidência completa. Você age como se já fosse verdade, e através dessa ação, torna verdade. Isso não é fingimento, é criação deliberada de realidade. Você escolhe quem quer ser e age de acordo até que ação e identidade se fundam. Pense nisso agora. Quem você precisa ser para viver a vida que quer viver? Não o que você precisa fazer. Quem você precisa ser? Talvez você precise ser alguém que executa sem hesitação, alguém que honra compromissos consigo mesmo acima de conforto momentâneo. Alguém que age baseado em princípios, não em sentimentos. Defina essa identidade claramente. Escreva. E então, a partir deste momento, toda decisão que você tomar, pergunte: o que essa versão de mim faria agora? E faça isso, não porque você sente vontade, mas porque é quem você escolheu ser. E cada vez que você age alinhado com essa identidade escolhida, você fortalece a realidade dela. Até que um dia você percebe que não está mais tentando ser essa pessoa. Você simplesmente é. E quando você chega nesse ponto, execução para de ser esforço e se torna expressão. Você não trabalha sua mente para agir. Sua mente trabalha naturalmente, porque a ação é sua natureza. Este é o destino final de tudo que conversamos. Não técnicas que você aplica externamente, mas transformação de quem você é internamente. E quando a identidade muda, tudo muda.